Bom, gente, então continuando, né? Mendel então instalou, né, os seus experimentos em 1865. Ele trabalhou com mais de 30 mil ervilhas, então era um experimento robusto. E dentro da experimentação é importante nós termos um grande número de repetições. Nós trabalharmos realmente com, né, o máximo do número de plantas possível. Por quê? Porque são essas repetições e esse grande número de experimentos que faz e corroboram, né, e confirmam a sua teoria. Em 1866, Mendel então escreveu, né, Experimentos na hibridação de plantas, que foi o seu artigo, né, científico da época, em que ele descrevia que, na verdade, existiam os chamados fatores, e tinha, por exemplo, uns fatores que dariam traços dominantes e os fatores que dariam traços recessivos, que foi o que a gente observou nos resultados dele aqui, né? Então, aqui, por exemplo, ele dizia que existia um fator que fazia com que a gente tivesse esse traço, que hoje a gente chama de fenótipo dominante, e um fator que traria, né, esse fenótipo recessivo. E que esses fatores, um não interferiria no outro, e que eles seriam herdados independentemente. Mendel não conhecia o que era gene, pessoal, nem o que era cromossomo. Então, ele chamou os genes, os alelos, que são as formas distintas dos genes, de fator. Então, olha que impressionante. Sem ele ter microscópio, sem ele ter esse conhecimento molecular, ele já imaginou que existia algum fator que fazia com que as plantas tivessem aquela característica. E que como ele realizou esse primeiro cruzamento aqui e obteve essa característica, e esta foi, digamos assim, não apareceu, ele falou que esse fator era recessivo, ou seja, como se esse fosse, digamos assim, mais importante, dominante sobre o recessivo. Então, esse foi o resultado que Mendel obteve. O que acontece? Que na época nós tínhamos uma outra visão. Esses primeiros resultados de Mendel não tiveram muito impacto na sociedade, né, nos pesquisadores da época, porque na época deles, eles olhavam características que eram causadas, digamos assim, influenciadas por muitos fatores. Mendel conseguiu, trabalhando com seu sistema modelo, que eram as ervilhas, ele conseguiu características que eram influenciadas por um único fator, que hoje nós podemos dizer que são características monogênicas, características que são influenciadas por um único gene, um único alelo. Muito bem, quando o que tinha-se de conhecimento na época era a herança por mistura, se acreditava que uma planta alta, quando cruzava com uma planta baixa, ela obtinha uma planta mediana. Mas, na verdade, o que Mendel observou não foi isso. De onde surgia essa ideia de herança por mistura? Vinha do que nós observávamos em nós mesmos, né? Então, o que se observava num filho era que ele era uma mistura dos pais. Então, um pai muito alto com uma mãe baixinha dava uma criança mediana de altura. Mas, na verdade, é porque a altura em nós, seres humanos, não é somente influenciada por um único gene, mas uma mistura de genes, o que dificulta estudar herança. No caso de Mendel, ele conseguiu estudar características de ervilha que eram influenciadas por um único gene. Então, a gente consegue visualizar o que realmente está acontecendo sem interferência de vários genes. Então, ele conseguia essas proporções matemáticas que não eram entendidas pela comunidade científica. Somente depois que Mendel morreu, então lá para 1900, que quando os pesquisadores, os biólogos, começaram a compreender que os fatores hereditários estavam relacionados a cromossomos, a genes, que eles resgataram a pesquisa de Mendel e viram que os resultados eram impressionantes. E realmente eram verdadeiros e realmente faziam sentido. Mas por muito tempo a pesquisa de Mendel não teve relevância, não foi considerada plausível, porque a maioria dos pesquisadores acreditavam em uma outra teoria, que era essa herança por mistura e que não fazia sentido na verdade, porque o que a gente observava nos experimentos era diferente.